saber compartilhado. O projeto Aula Aberta, desenvolvido pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da PUC, busca integração entre alunos, professores e comunidade. Confira agora na reportagem de Gabriela Boni. A atividade vale por uma aula comum das disciplinas de graduação, mas os temas são estendidos, ampliando conhecimentos. A entrada é franca e todos podem participar. As nossas aulas dos 4 cursos, Filosofia, Ciências Sociais, Geografia e História, elas são, em determinados momentos e dias, elas são abertas ao grande público, né? Viabilizando, então, esse diálogo, essa conversa, né, com os diferentes públicos e também contribuindo para certificações nas atividades complementares dos nossos graduandos. A ideia da coordenação é incorporar aos poucos a atividade à rotina acadêmica. O encontro sobre linguagem na antiguidade, por exemplo, aconteceu aqui mesmo, em uma sala de aula. Quem esteve presente pôde aprender sobre a escrita egípcia e fazer uma dedicatória a alguém querido usando os hieroglifos. Eu acho o máximo, né? Porque assim tu tá descobrindo outras culturas, além de estar te aprofundando. Oportuniza outras pessoas a terem o conhecimento de graduação também. As pessoas vão sendo informadas e isso é uma maneira de conhecer, então, um centro de produção de saber como é a PUC. Se você quiser participar, fique atento ao próximo encontro do Aula Aberta. O evento acontece no dia 19 de abril, às 10 horas da manhã. O assunto será ecologia. Não perca! Na noite do dia 5 de abril até o dia 6, o Rio de Janeiro registrou o volume de chuva recorde em 24 horas. De acordo com o prefeito Eduardo Paes, foram 288 milímetros de precipitação. Qual é a possibilidade de que a região sul passe pela mesma situação? As chuvas na região metropolitana do Rio de Janeiro entraram para a história como as piores dos últimos 44 anos. Até então, além das destruições das cidades, 415 mortes foram registradas. Hoje, o No Estúdio recebe a coordenadora do Departamento de Geografia da PUC, Ana Sosser, para falar sobre o assunto. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem. Bom, professora, quais foram os fatores climáticos que contribuíram para as intensidades das chuvas no Rio de Janeiro? Aquela região do Sudeste é uma região onde o volume de precipitação ele é significativo. Tem uma área de relevo que bloqueia parte da umidade que vem do oceano, então fazendo as chuvas orográficas ali a barlavento. E tem também a possibilidade de chegada de uma frente fria através do avanço da polar, que também, ficando estacionária muitas vezes ali naquela região, contribui para os volumes de precipitação. Esse ano, nesse evento, também teve ainda o deslocamento dos volumes de ar da região amazônica, que trouxeram umidade e contribuíram para os volumes de precipitação no litoral sudeste, pegando particularmente a região metropolitana do Rio de Janeiro. Falando em região sul, no estado, é possível que a gente venha passar por uma situação similar? Bom, quando a gente pensa no evento do Rio de Janeiro e da região metropolitana, Niterói particularmente, acho que foi o evento de maior gravidade, nós não podemos pensar somente do ponto de vista climático, nós temos que pensar que existe um processo de ocupação que é histórico, que tem se dado, que ocorreu ao longo do século XX. Esse processo ele se intensificou a partir da segunda metade desse século passado e ele expôs um solo que tem uma condição, em função da sua declividade, de grande fragilidade do ponto de vista de fratura e de falhamentos. Além disso, nós temos também, no caso particular, uma área que era uma área de aterro sanitário, que foi, sem o devido processo de compactação, ocupado e que aí, então, realmente amplificou o evento, né? Nós aqui na região sul, nós temos essa possibilidade? Nós temos essa possibilidade. Nós já tivemos esse evento em Santa Catarina, estamos tendo no Rio de Janeiro, estamos tendo em Salvador e temos a possibilidade de que isso ocorra também em Porto Alegre. Nós temos um sítio bastante irregular, com áreas de vale e de mais elevadas,
E nós temos processos de ocupação irregular, sim, nessas áreas. Eu diria não só em Porto Alegre, mas também em algumas cidades do interior do estado, Caxias, por exemplo. Quais são as atitudes que o governo, o estado, deve tomar para evitar futuras situações como essas? De modo geral, quando ocorrem eventos dessa magnitude, a gente pensa em defesa civil e pensa como evacuar, como informar essa população e fazer o deslocamento e buscar minimizar esse impacto. Mas o que se precisa são políticas de planejamento para essas situações de médio e longo prazo. A remoção de população, que é a solução apontada no caso do Rio de Janeiro, com liberação de verbas para construção de moradia, ela é uma medida necessária, mas ela sozinha não é suficiente. É preciso pensar uma série de aspectos. Primeiro, para onde essas populações estão sendo removidas, qual é a possibilidade de manutenção dessas populações nessas áreas, qual é o nível de aceitação, o que vai ser feito com essa área que está sendo desocupada, qual é o grau de recuperação que vai se dar para essas áreas, qual é a possibilidade de integração dessa área com o restante da comunidade para que ela possa ser utilizada de outra forma, né? Para onde vão ir os resíduos urbanos. Quer dizer, é um conjunto de ações que no espaço urbano elas passam a ter uma visibilidade maior porque elas estão numa dinâmica de uma complexa articulação. Então, pensar políticas isoladas como a remoção, por exemplo, ela é uma solução emergencial. Quer dizer que, então, a curto prazo é possível que aconteça novamente? A curto prazo é possível. Se a gente pensar nesse caso do Rio, o que nós tínhamos ali? Nós tínhamos um topo de morro descoberto, uma abertura de via, uma estrada irregular, um processo de infiltração de água de chuva que veio se dando ao longo do tempo, a formação de fissuras, né? O deslocamento de parte da encosta, e quando esse material ele vem com velocidade em função da declividade, da inclinação do relevo, ele encontra ao longo do caminho um solo que não tem estabilidade nenhuma, porque é uma área de depósito de lixo, né? Já não pode nem dizer que é um aterro sanitário, é uma área de depósito de lixo que não está compactada, que não está sedimentada. Tu tem, junto com isso, a retirada de cobertura vegetal amplificada, tu tem um processo construtivo irregular que não faz fixação de edificação em rocha matriz, é superficial. Então, o que a gente tem? Nós temos uma bomba relógio na mão, né? Que a gente sabe que vai acontecer, que vai explodir, infelizmente. Porque apesar da gravidade, ele não é um evento isolado, né, no contexto dos eventos que têm acontecido no país. Então tá, professora, muito obrigada. O No Estúdio de hoje conversou com a coordenadora do Departamento de Geografia da PUC, Ana Sosser, sobre as chuvas no Rio de Janeiro. Tchau e até a próxima. E o Diário do Campus fica por aqui. E amanhã você confere uma matéria sobre os benefícios da natação. Tchau e até mais. Tchau, até lá.